Que tal? Como estão? Todos muito bem? Esse é o nosso primeiro encontro de muitos que virão. Eu sou o professor e pastor Victor Raul Villalba e, como já no vídeo de apresentação falei, nós vamos estar conversando sobre discipulado, sobre assuntos que fazem referência a esse tema. E para iniciar esse tempo, essa conversa, como eu a denomino, eu gostaria de ler algo que foi escrito na introdução da monografia de final de curso de um ex-aluno, o aluno Lucas de Miranda Ferreira. Ele cita ao filósofo brasileiro Leandro Carnal, que disse: o desafio do século XXI é de cristianizar os cristãos. Interessante e muito forte. Num tempo, como já os meus seguidores, muitos ex-alunos, vão se lembrar daquilo que sempre nós conversávamos em sala de aula, que hoje o mundo e principalmente a nossa cidade e o nosso estado, por que não dizer, e o Brasil, está voltando a evangelizar aos próprios cristãos. Aos próprios cristãos. E isso faz com que nós precisamos ficar alertas. Um escrito que eu tenho aqui, que fala justamente sobre essa realidade, escrito por Erickson Martin, ele diz assim: é frustrante testemunhar o avanço numérico das igrejas evangélicas no Brasil e, ao mesmo tempo, constatarmos o avanço paralelo da superficialidade quanto à fé bíblica. Grande parte dos crentes conhecem muito pouco da Bíblia e, por falta de dedicação à sua leitura e à sua compreensão, não sabem como aplicar seus ensinos à vida diária. Essa é uma realidade e nós temos visto isso ao estar visitando igrejas, visitando e conversando com pessoas, observando detidamente o que tem acontecido nesse tempo na vida da igreja. Pessoas superficiais, raças, no conhecimento da palavra. Isso delata alguma coisa, delata falta de vida devocional, falta de um bom discipulado. E vamos entender em todo esse transcurso dos nossos encontros, vamos ir entendendo o que é discipulado, que não se fecha ou não se limita apenas a uma sala de aula, a um encontro semanal na igreja, num estudo para batismo. Isso não se limita apenas a isso, o que é melhor não é nós. A Bíblia chama de discipulado. Não é verdade? Muitos de vocês vão concordar comigo em que o que tem acontecido é apenas isso, e olha lá. Nós tivemos oportunidade
nesses anos, de estarmos cuidando de vidas que estavam preparando-se para o batismo. Algumas delas, para não dizer várias, já tinham passado pelas águas do batismo e voltaram a essa sala e dizendo: eu nunca ouvi isso, porque eu não sabia para que era, para que servia o batismo, para que era a ceia, por que eu me batizei. Então, nem sequer as aulas pré-batismo tiveram o efeito esperado. Nos lugares em que tiveram. Porque em alguns lugares apenas é um encontro no dia do batismo, 1 ou 2 horas, ou 2 horas é muito, 1 hora de palestra. Queridos, nós precisamos pensar seriamente nessa realidade. Como o autor desse livro, Erickson Martins, ele diz: é frustrante testemunharmos o avanço numérico das igrejas evangélicas no Brasil e, ao mesmo tempo, constatarmos o avanço paralelo da superficialidade quanto à fé bíblica. Quanta necessidade de entendermos o que é estar fazendo parte e ser discípulo de Cristo. Essa rotina que o homem contemporâneo, como diz o autor, é basicamente centralizada nele mesmo. Busca coisas simplesmente momentâneas para preencher momentaneamente a sua fé, entre aspas, a sua necessidade, aquilo que já se tornou chavão. Procura um lugar como se estivesse num fast food, uma comida rápida, um restaurante self-service, para saciar o seu momento, a sua necessidade momentânea. Então, quando olhamos isso e quando observamos um texto que chama a atenção, é Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Diz aí: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Quando o Senhor falou isso, lógico que nós não vamos sair como os judeus, que são rigorosamente tradicionais, ainda hoje o fazem. Mas isso tem toda uma aplicação pessoal. Onde que tem que estar habitando, como diz na palavra, habita ricamente em vossos corações a palavra da verdade. É no nosso coração, na nossa mente e coração. Para que haja realmente efeito, cause um efeito na nossa vida. Então, não é apenas participar, assistir no culto, e com isso já é suficiente. Deuteronômio, o conselho que dá o Senhor em Deuteronômio, nós podemos tirar algumas coisas bem rápidas dela. A necessidade de repetir, a repetição. Isso ajuda em estar lendo a palavra, repetindo, decorando de coração. Não apenas memorizar, porque a memória pode falhar, mas se ela passa pelo coração, pela vida, aí faz a diferença o texto bíblico. Então, vamos selecionar um texto da palavra e lê-la repetidamente. Outra coisa, reflexão.
É a meditação, é a meditação, é a reflexão. A palavra hebraica, Hagar, justamente é a palavra meditação, que nos leva a tirar outras palavras que vão nos deixar mais compreensível, pensar sobre alguma coisa, refletir sobre algo. E aqui eu vou utilizar aquilo que eu sempre utilizei nas minhas aulas de filosofia, lembrar a famosa palavra ruminar. Isso é refletir. O que a vaca faz? Ruminar. Passa pelos 4 estômagos até tirar o sumo de toda essa grama que ela comeu durante o dia, e depois ela deita embaixo de uma sombra e fica aí ruminando, e vai primeiro o bolo para dentro e fica quietinha por um tempo, daí a pouco ela volta à boca e continua ruminando mais um tempo, de repente para e vai para o segundo estômago. Aí volta para a boca e continua ruminando, tira o sumo daquilo. É isso que nós precisamos, é o ruminar da palavra. Para, por sobre todas as coisas, termos entendimento do ensino, termos disciplina disso. E outro aspecto que tiramos desse versículo é a humildade. Embora a concentração nos ajude a ter disciplina, atenção, a humildade, a nossa atitude para com esse momento. Então é importante que esse devocional bíblico seja pessoal, para que possamos, essa palavra possa passar pela nossa vida, pela nossa alma, e logo ela possa estar se sujeitando, nós nos sujeitarmos melhor a esse ensinamento, a essa palavra. Nós precisamos pegar intimidade. Mas o que tem a ver tudo isso com discipulado? Porque faz parte, a vida devocional faz parte do discipulado, da disciplina que nós precisamos ter nesse seguir ao Senhor. O nosso tempo, que em cada encontro nós vamos ter, e eu peço que você se tome esse tempo de estar compartilhando, dando seu like, compartilhando e fazendo comentários.